Olá, pessoal! Nessa aula estudaremos o conceito de módulo de um número real e suas principais características. A partir disso, definiremos a função modular, que é um tipo especial de função definida por partes. Aprenderemos também como construir gráficos de funções com semelhante característica. Vamos lá? Nós veremos adiante que a função modular é um tipo especial de função por partes. Então, nós vamos começar a nossa aula com a definição do que é uma função definida por partes. Bom, uma função definida por partes é uma função cuja lei de formação é dada por diferentes sentenças em diferentes partes de seu domínio. Por exemplo, a função f de x, ela é definida por 4 diferentes sentenças em 4 intervalos diferentes do seu domínio. Se o x é um valor entre menos 4 e menos 2, então a minha função f é dada pela função constante f de x igual a 1. Quando x varia entre menos 2 e 0, então f é definida como a função constante f de x igual a 2. Se x é maior que 0 e menor ou igual a 2, então a função f de x é definida como sendo a função constante 3. E por fim, se x é maior que 2 e menor ou igual a 4, a função f de x corresponde à função constante 4. Notem que o domínio dessa função é o intervalo fechado menos 4, 4, porque são os valores onde ela está definida. Todo esse intervalo aqui é dividido em 4 subintervalos distintos e em cada um desses subintervalos eu tenho uma diferente lei de formação para a minha função. Então, esse é um exemplo de uma função definida por partes. Como que nós construímos, então, o gráfico de uma função definida por partes? Bom, nós devemos, em cada subintervalo, construir o gráfico da respectiva sentença que define a função. Por exemplo, entre menos 4 e menos 2, a minha função constante igual a 1 é uma reta horizontal de ordenada 1 no plano cartesiano. Então, de menos 4 a menos 2, nós representamos o gráfico pela função constante igual a 1. Entre menos 2 e 0, a minha função é a função constante 2. Então, nesses valores de abscissa x, nós representamos os pontos aqui como uma reta horizontal de altura 2 no plano cartesiano. Se x varia entre 0 e 2, a minha função é a função constante 3. Então, nesse intervalo entre 0 e 2, nós fazemos a representação do gráfico da função constante f de x igual a 3. Analogamente, entre 2 e 4, a minha função é a função constante igual a 4. Então, entre os valores de x, entre os valores 2 e 4 de x, nós representamos a função constante f de x igual a 4. E para valores maiores que 4? Bom, valores maiores que 4, a minha função não está definida. Assim como ela não está definida para valores menores que menos 4. Então, esse é o gráfico dessa função. Vejamos mais um exemplo. A função f de x ela é definida por 3 sentenças distintas em 3 subintervalos do seu domínio. Aqui nós podemos perceber que essa função ela está definida em toda a reta real, porque eu tenho uma sentença para valores menores ou iguais a menos 4, uma sentença para valores entre menos 4 e 0 e uma sentença para valores maiores ou iguais a 0. Então, para qualquer x real, eu tenho f de x bem definida. Bom, como fazer então para construir o gráfico dessa função? Nós olhamos cada sentença separadamente, respeitando o seu devido intervalo. Então, f de x é a função afim x mais 6 quando x é menor ou igual a menos 4. Então, até o x igual a menos 4, nós devemos construir essa reta que representa o gráfico da minha função afim x mais 6. Nós já sabemos como construir o gráfico de uma função afim.
Então, nós podemos desenhá-la aqui, respeitando sempre o domínio de definição dessa sentença. A seguir, entre menos 4 e 0, a minha função é a função constante 2. Então, entre x igual a menos 4 e x igual a 0, nós vamos desenhar o gráfico da função constante igual a 2, que é uma reta horizontal, passando aqui pelo ponto 0, 2 do eixo y. Para valores de x maiores ou iguais a 0, nós temos uma função quadrática, que nós sabemos que o gráfico é uma parábola. Fazendo a análise que nós já conhecemos para a construção do gráfico de uma função quadrática, nós podemos desenhar essa parábola no plano cartesiano, respeitando o intervalo de definição. Então, a minha parábola só vai aparecer para valores maiores ou iguais a 0 de x. Dessa forma, o gráfico de dessa função por partes é dado aqui na figura. Por exemplo, quanto que vale f de 1? Bom, eu tenho que procurar, em primeiro lugar, onde está o intervalo em que 1 está definido. Então, x igual a 1 é um valor maior ou igual a 0. Então, f de 1 vai ser dada por essa expressão aqui. Então, para calcular f de 1, nós devemos substituir 1 na terceira sentença. Então, eu tenho que f de 1 é meio vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Fazendo a conta, nós obtemos o quê? Meio menos 3 mais 2, menos 3 mais 2 é menos 1, menos 1 mais meio é menos meio. Então, f de 1 é menos meio. Quando x é 1, y, então, nessa função deve ser menos meio. Será que a gente consegue ver isso acontecendo no gráfico? Bom, com certeza. Então, quando nós tomamos x igual a 1, nós temos aqui f de x igual a meio. Então, esse é o pontinho que representa esse par ordenado no meu gráfico. Outro exemplo. Por exemplo, se nós considerarmos x igual a menos 7. Bom, se x for menos 7 é menor que menos 4. Então, eu estou no meu primeiro subintervalo. Dessa forma, para calcular f de menos 7, nós devemos considerar a primeira sentença. F de menos 7, então, será dado por menos 7 mais 6, que é menos 1. E a gente também consegue perceber essa correspondência aqui no gráfico. Então, quando x é menos 7, y é igual a menos 1. Então, aqui está o par ordenado que representa esses valores. O próximo conceito que nós precisamos é o conceito de módulo ou valor absoluto de um número real. Seja x um número real, então, nós chamamos de módulo ou valor absoluto de x o valor dado por x se x for maior ou igual a 0 e menos x se x for menor que 0. Essa definição é extremamente importante. É muito comum que os alunos errem ao substituir o módulo de x pelo x, se esquecendo que esse módulo pode sim ser igual a menos x se o valor de x considerado for negativo. Então, não se esqueçam, o módulo de um número real não negativo é ele próprio e o módulo de um número real negativo é o oposto desse número. Por exemplo, o módulo de 3 é igual a ele mesmo, 3, porque 3 é maior ou igual a 0. Porém, o módulo de menos 3, como menos 3 é negativo, então o módulo dele será menos 3. Menos 3 é 3. Então, notem, pessoal, que o módulo de um número positivo ou negativo sempre me retorna um valor positivo. Não é porque eu tenho esse menos x aqui na minha definição de módulo que esse valor aqui é negativo, ok? Quando x é negativo, menos x vai ser um valor positivo. Então, reafirmo, o módulo de um número real x é igual a x se x for maior ou igual a 0, então nesse caso x é positivo, e o módulo de um número real é menos x se x for negativo. Se x é negativo, menos x é positivo também. Sendo sempre um número positivo, o que será que significa esse valor?
Bom, nós podemos interpretar geometricamente o módulo de um número real como sendo a distância desse número até a origem ao ser representado na reta real. Então, por exemplo, nós vimos que o módulo de 3 é igual a 3. Ao representarmos o número 3 na reta real, nós podemos verificar o quê? Que 3 está exatamente a 3 unidades da minha origem da reta. E o menos 3? Bom, ao representarmos o menos 3 na reta real, o menos 3 também se encontra a uma distância 3 da minha origem. Distância é sempre um valor positivo, certo? Então, o módulo de um número negativo corresponde à distância que ele está da origem. Essa distância é sempre positiva. O módulo de um número positivo também corresponde à distância que ele está da origem da minha reta real. Vejamos algumas propriedades do módulo. Nós já falamos sobre a primeira, certo? O módulo, então, de um número real é sempre maior ou igual a zero, nunca um número negativo, qualquer que seja esse valor de x. Quando será que o módulo é exatamente igual a zero, então? Bom, a segunda propriedade diz que o módulo de um número real é zero se e somente se esse número for o zero. Ou seja, quando x é diferente de zero, o seu módulo será positivo. A terceira propriedade diz, assim como nós vimos no nosso exemplo, que o módulo de um número real é igual ao módulo do seu oposto, ou seja, módulo de x é sempre igual a módulo de menos x. Quarta propriedade. A quarta propriedade diz que o módulo de um produto corresponde ao produto dos módulos, ou seja, eu posso separar esse produto com um módulo. O módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. A quinta propriedade é extremamente importante. Olhem só, nós temos raiz quadrada de x ao quadrado. Será que eu posso cancelar esse expoente 2 com o índice da raiz que também é 2 e dizer que a raiz quadrada de x ao quadrado é x? Não posso, porque se x for um número negativo, isso não é verdade. Dessa forma, o que nós podemos afirmar é que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Anotem essa propriedade, ela é extremamente importante e motivo de muitos erros. A sexta propriedade diz que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, ou seja, quando meu expoente é 2, eu posso retirar o módulo sem problema nenhum. Será que essa propriedade continua válida se ao invés de 2 eu considerar um número natural qualquer? Ou seja, será que o módulo de x elevado a n é igual a x elevado a n? Bom, isso só é verdade se esse expoente n for um número par. Se o expoente n for um número ímpar, essa igualdade aqui não é válida. Então, muito cuidado. Oitava propriedade. Um número real x é sempre menor ou igual ao seu módulo. Bom, vamos pensar na sua interpretação geométrica. Por exemplo, quando nós consideramos x igual a 3, nós sabemos que o módulo de x é a distância que 3 está da origem. O módulo de 3 é 3, então nesse caso os valores são iguais. Quando x é menos 3? Quando x é menos 3, então o seu módulo, ou seja, a distância que ele está da origem é 3. Então, menos 3 é menor que módulo de menos 3, que é igual a 3, porque menos 3 é menor que 3. Então, também é muito comum que ao se trabalhar com o módulo de x, os alunos igualem módulo de x a x, se esquecendo que quando x é negativo, essa equação não é verdadeira. Então, o que vale sempre é que o módulo de x é sempre maior ou igual a x, ou equivalentemente, x
é sempre menor ou igual ao seu módulo. A nona propriedade também é extremamente importante. Nós vimos aqui na quarta propriedade que eu posso usar o módulo para separar um produto. Será que aqui no caso da soma isso continua válido? Ou seja, será que módulo de x mais y é igual a módulo de x mais módulo de y? Bom, isso não é verdade. O que é válido é que o módulo de x mais y é sempre menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Essa desigualdade aqui, ela é conhecida como desigualdade triangular e é muito importante que vocês se lembrem dela. De forma análoga, nós temos uma desigualdade quando nós temos a subtração. O módulo de x menos y, ele não é igual ao módulo de x menos módulo de y. Porém, o que vale é que módulo de x menos y é sempre maior ou igual módulo de x menos módulo de y. Vejamos alguns exemplos das principais propriedades. Então, primeiramente, um exemplo da propriedade 5. Aqui na propriedade 5, se nós substituirmos x por menos 2, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, eu não posso cancelar esses índices aqui. A propriedade diz que eu posso cancelar o índice de uma raiz, ou seja, eliminar a raiz. Quando eu tenho um expoente de mesmo índice, ela diz que isso só é válida quando o meu índice for um número ímpar. Aqui, 2 é um número par, então eu não posso fazer esse cancelamento. Como que eu devo proceder, então? Bom, primeiramente, nós devemos resolver a expressão que está dentro da raiz. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, essa raiz aqui é igual a raiz de 4. Raiz de 4, por sua vez, é igual a 2. 2 é igual ao módulo de menos 2. Ou seja, aqui nós podemos ver a propriedade 5 acontecendo. A raiz quadrada de menos 2 ao quadrado não é igual a menos 2, ou seja, a raiz quadrada de x quadrado não é igual a x, mas ela é igual a módulo de x. Então, essa raiz é igual a módulo de menos 2, que é 2. Vejamos uma exemplificação da propriedade número 7. Notem que, se eu considerar x igual a menos 1, então eu tenho um número negativo. Será que eu posso falar que módulo de menos 1 ao cubo é igual a menos 1 ao cubo sem o módulo? Eu posso eliminar aqui o módulo, como diz a propriedade 7? Bom, nesse caso eu não tenho um expoente par, então essa propriedade não é válida. De fato, quando nós calculamos, nós temos módulo de menos 1 é igual a 1, então eu tenho que módulo de menos 1 ao cubo é 1 ao cubo. 1 ao cubo é igual a 1. Por outro lado, quando eu considero esse cálculo sem os módulos, ou seja, menos 1 ao cubo, nós temos que menos 1 ao cubo é menos 1. Então, de fato, os valores de módulo de menos 1 ao cubo e menos 1 ao cubo sem o módulo são distintos. Portanto, de fato, essa propriedade não vale quando o meu expoente é ímpar, que é o caso aqui. Por último, vejamos um exemplo referente à propriedade 9. Vamos considerar o módulo de menos 1 mais 3. O módulo de menos 1 mais 3 é quanto? Bom, eu posso separar a soma, posso falar que esse módulo é igual a módulo de menos 1 mais módulo de 3? De acordo com a propriedade 9, eu não posso dizer isso. De fato, vamos resolver primeiro a expressão que está dentro do módulo. Então, nós temos que menos 1 mais 3 é 2. Então, o seu módulo é módulo de 2, que é igual a 2. O que acontece quando eu calculo separadamente o módulo de menos 1, o módulo de 3 e somo? Bom, módulo de menos 1 mais módulo de 3 é 1 mais 3, que é igual a 4. Então, notem, de fato, o módulo de menos 1 mais 3, que nesse caso nós calculamos e deu 2, é menor ou igual ao módulo de menos 1 mais 3, que nesse caso nós calculamos e deu 4.
2 é menor ou igual a 4. Então, de fato, o que vale é a desigualdade. Eu não posso igualar, não posso usar o módulo para separar a soma, ok? Bom, finalmente podemos definir a função modular. A função módulo ou função modular é uma função da reta na reta que é definida da seguinte forma. Para cada x real, a função modular f de x associa a x o valor do seu módulo, ou seja, f de x é igual a módulo de x. Agora, o que acontece? Nós podemos aplicar a definição de módulo de um número real aqui. Ao fazer isso, nós podemos escrever a função modular como uma função definida por partes. Por quê? O módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. O módulo de x nós sabemos que é menos x se x for menor que zero. Dessa forma, então, a função f de x é definida por duas sentenças diferentes, dependendo em qual subintervalo está o meu x. Se x for maior ou igual a zero, f de x vai ser a função identidade, f de x igual a x. Se x for negativo, a minha função modular vai ser a função f de x igual a menos x. Então, a função modular é uma função definida por partes. Vamos construir o gráfico, então, dessa função. Bom, para construir o gráfico de uma função definida por partes, nós devemos construir os gráficos de suas respectivas sentenças, obedecendo os valores do subintervalo. Bom, f de x igual a x é uma função afim, na verdade é um tipo especial de função afim, que é uma função linear, e nós sabemos construir o gráfico de uma função linear. Então, quando x é maior ou igual a zero, nós temos uma reta ascendente, que é essa daqui. Então, esse gráfico, considerando todo ele, nós temos o gráfico da função f de x igual a x, com x variando nos reais. Mas aqui eu quero f de x igual a x apenas para valores maiores ou iguais a zero de x. Então, essa parte pontilhada ela vai ser desconsiderada. Vou considerar apenas essa parte da reta aqui. Então, a minha função modular para x maiores ou iguais a zero tem o gráfico dado por essa figura. Bom, e quando x é negativo? Quando x é negativo, a minha função modular corresponde à função f de x igual a menos x, que é também uma função afim, na verdade uma função linear, com coeficiente angular negativo. Então, nós sabemos que o seu gráfico é uma reta decrescente e nós sabemos desenhá-lo. Bom, o gráfico dessa função afim está representado aqui. Quando eu considero todo ele, eu estou considerando o gráfico da função f de x igual a menos x para x variando na reta real. Só que aqui eu só estou interessada no gráfico quando x é negativo. Então, essa parte pontilhada também será desconsiderada. Dessa forma, nós vamos usar para valores negativos de x essa parte do gráfico e para valores maiores iguais a zero, essa parte aqui. Ou seja, o gráfico da minha função modular é assim. Através desse gráfico, nós conseguimos perceber, então, que o domínio da minha função é toda a reta real, de fato ela está definida para todo o valor x real. E o que nós conseguimos dizer a respeito de sua imagem? Bom, lembra como é que eu faço para encontrar a imagem de uma função através do seu gráfico? Nós traçamos retas horizontais para cada ordenada y. Os valores de y nos quais a reta horizontal intercepta o gráfico da função estão na imagem da função. Os valores de y nos quais essa reta horizontal não intercepta o gráfico da função não estão na imagem. Então, aqui nós percebemos o quê? Que a imagem dessa função modular ela é dada apenas para valores de y maiores ou iguais a zero, porque são os valores de retas horizontais que interceptam o meu gráfico.
Então, a imagem da função modular é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que y é maior ou igual a zero, ou seja, os valores não negativos da reta. Faz sentido, né, pessoal? Porque o módulo de x é sempre um número não negativo. Então, faz sentido que a imagem da minha função seja formada por todos os valores não negativos. Vamos aprender agora como construir o gráfico de algumas funções que envolvem o módulo na sua expressão, na sua lei de formação. A primeira forma de função que nós vamos considerar são funções da forma f de x igual a módulo de g de x. Como que eu faço para construir o gráfico de uma função dado dessa forma aqui? Bom, nós teremos dois métodos distintos. No primeiro método, nós vamos considerar dois passos. O primeiro deles vai ser escrever a minha função f de x como uma função definida por partes. E o segundo passo será construir o gráfico de cada sentença distinta dessa minha função, respeitando o seu respectivo domínio, como nós acabamos de fazer para a função modular f de x igual ao módulo de x. Vejamos um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2. Então, essa função é uma função da forma f de x igual a módulo de g de x, com g de x igual a x mais 2. Então, o primeiro passo do meu primeiro método é escrever essa função f de x como uma função definida por partes. Isso será possível devido ao módulo que aparece na definição da função. Bom, f de x igual a módulo de x mais 2, pela definição de módulo de um número real, é igual a x mais 2, se x mais 2 é maior ou igual a zero, ou menos x mais 2, se x mais 2 for menor que zero. Esse sinal é referente a toda essa expressão. Bom, o módulo de um número real é esse próprio número, se esse número for maior ou igual a zero, e menos esse número, se esse número for menor que zero. Por isso, essa forma aqui. Bom, nós conseguimos ainda simplificar e dizer então que f de x é igual a x mais 2, se x for maior ou igual a menos 2. E nós conseguimos dizer que f de x é menos x menos 2, se x for menor que menos 2, resolvendo a inequação. O segundo passo é construir o gráfico de cada uma das minhas sentenças que define a minha função por partes, respeitando o seu respectivo domínio. Essa é a função por partes que nós acabamos de encontrar no slide anterior. Então, primeiramente, nós vamos construir o gráfico da função y igual a x mais 2, para x variando de menos 2 a mais infinito. Bom, a função y igual a x mais 2 é uma função afim, cujo gráfico nós já aprendemos a construir. Quando x varia em toda a reta real, o gráfico dessa função y igual a x mais 2 é dado por essa reta aqui. Porém, nós só estamos interessados nos pontos do gráfico cuja abscissa x é maior ou igual a menos 2. Então, nós só vamos considerar essa parte do gráfico. A parte pontilhada será excluída. Em seguida, nós construímos o gráfico da segunda sentença. Bom, a segunda sentença é dada pela função y igual a menos x menos 2, que também é uma função afim e cujo gráfico nós sabemos construir. Esse é o gráfico da função, considerando x variando em toda a reta real. Bom, nós só estamos interessados aqui nos valores do gráfico, cuja abscissa x é menor que menos 2. Dessa forma, nós consideraremos apenas essa parte do gráfico e a parte pontilhada será excluída. Bom, então o gráfico de f de x igual a módulo de x mais 2 é a união dessas duas partes consideradas. Dessa forma, o gráfico da função fica assim.
Notem que nós só temos valores de ordenadas positivas para esse gráfico e igual a zero nesse ponto. Nós não temos nenhum ponto do gráfico na parte negativa de y. Como nós faremos para construir um gráfico de uma função da forma f de x igual a módulo de g de x, de acordo com o nosso segundo método? Bom, o primeiro passo será construir a função g de x, que está aqui dentro do módulo. Em seguida, nós vamos refletir a parte negativa do gráfico, ou seja, os pontos do gráfico cuja ordenada y é menor que zero, em relação ao eixo x. Vamos entender melhor como será feita essa reflexão no exemplo a seguir. Novamente, nós vamos construir o gráfico da mesma função do primeiro exemplo, f de x igual a módulo de x mais 2, só que agora usando esse segundo método. Bom, então o segundo método diz que o primeiro passo é construir o gráfico da função g de x, ou seja, da função x mais 2. Bom, g de x igual a x mais 2, para todo x real, tem essa reta aqui, como gráfico, já que ela é uma função afim. A seguir, nós devemos refletir a parte negativa do gráfico em relação ao eixo x. Então, novamente, nós estamos chamando de parte negativa do gráfico todos os pontos do gráfico cuja ordenada, o valor de y desse ponto, é menor que zero. Por exemplo, esse ponto aqui onde está o meu cursor. Esse ponto aqui, ele corresponde ao par ordenado x igual a menos 4, y igual a menos 2. O par menos 4 menos 2 tem ordenada negativa. Dessa forma, essa parte do gráfico esse ponto do gráfico precisa ser refletido em relação ao eixo x. Como é feita essa reflexão? Nós consideramos uma reta vertical passando por esse ponto e marcamos o ponto relacionado a ele, cuja distância ao eixo x vai ser exatamente a mesma. Uma forma melhor de enxergar toda essa reflexão é a seguinte: nós podemos pensar em todo esse plano cartesiano como uma folha de papel que nós vamos dobrar exatamente sobre o eixo x. Ao fazer essa dobra, toda essa parte pontilhada do gráfico, ela passa a estar exatamente sobre essa reta. Isso significa que essa reta aqui, onde o meu cursor está passando, é a reflexão dessa parte do gráfico. Então, é isso que nós devemos fazer no meu segundo passo do meu segundo método. Notem, pessoal, que o gráfico encontrado é exatamente o mesmo gráfico que nós encontramos aplicando o primeiro método, porque nós estamos construindo o gráfico da mesma função. Vamos aplicar o segundo método para construir esse novo exemplo. Exemplo 3. Construir o gráfico da função f de x dada por módulo de menos x² mais 2x mais 3. Então, agora, a minha função g de x é uma função quadrática. No primeiro passo, então, do segundo método, nós devemos construir o gráfico dessa função, g de x. Bom, nós já aprendemos também como construir o gráfico de uma função quadrática. Então, aplicando aqueles métodos, nós obtemos uma parábola com concavidade voltada para baixo, com essas características aqui. Esse é o primeiro passo, construir o gráfico da função g de x que está dentro do módulo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é refletir a parte negativa do gráfico em relação ao eixo x. Ou seja, nós vamos pegar essa parte do gráfico e essa parte do gráfico, cujas ordenadas são negativas, e nós vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo x. Dessa forma, o meu gráfico fica assim. Então, se nós dobrarmos essa folha em relação ao eixo x, todo esse pontilhado passa a ocupar esse espaço aqui, assim como esse pontilhado que vai se sobrepor a essa curva aqui. Então, nós podemos concluir que o gráfico da função f de x dada pelo módulo dessa função quadrática é esse aqui.
ok? Vamos fazer mais um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a módulo de 3x menos 4 mais 1. Mas esse mais 1 está fora do módulo. Então, essa função não é uma função da forma módulo de g de x. Como que a gente procede nesse caso? Bom, nesse caso, o procedimento é bem parecido com o nosso primeiro método. Qual era o primeiro passo do primeiro método? O primeiro passo do primeiro método é escrever a minha função como uma função por partes, o que é possível devido ao módulo que aparece na lei de formação da minha função. f de x é igual a módulo de 3x menos 4 mais 1. Bom, o módulo de 3x menos 4 nós sabemos que é 3x menos 4 se 3x menos 4 for maior ou igual a zero. Então, essa expressão aqui fica 3x menos 4 mais esse 1 que está somando, desde que toda essa expressão 3x menos 4 seja maior ou igual a zero. Se 3x menos 4 for menor que zero, então esse módulo aqui fica menos 3x menos 4. Todo mundo dentro do parênteses aqui, mais 1. Então, agora, nós só precisamos reorganizar essas expressões e resolver essas inequações para escrever essa função f de x como uma função por partes. Como é que fica, então? Aqui nós temos 3x menos 4 mais 1, que vai ficar igual a 3x menos 3. E aqui nós temos menos 3x, menos com menos, mais 4, mais 1. Então, nós temos menos 3x mais 5 no segundo caso. Quando 3x menos 4 é maior ou igual a zero? Bom, resolvendo essa inequação, nós temos que isso acontece quando x é maior ou igual a 4 terços. Analogamente, 3x menos 4 é menor que zero quando x for menor que 4 terços. Então, essa é finalmente a expressão da minha função f de x como uma função definida por partes. A seguir, nós devemos partir para o segundo passo. O segundo passo do meu primeiro método era construir o gráfico de cada uma das sentenças que aparecem na minha função definida por partes, respeitando o domínio de definição de cada uma delas. Bom, aqui está a função por partes que nós acabamos de encontrar. f de x, então, corresponde à função afim 3x menos 3 para todo x maior ou igual a menos 4 terços, maior ou igual a 4 terços, me desculpe. Bom, então nós vamos construir o gráfico dessa função, aqui representada pela reta em azul. Essa reta corresponde ao gráfico da função quando x varia em todos os números reais, mas eu só estou interessada em valores de x maiores ou iguais a 4 terços, que acontece aqui. Bom, então nós vamos considerar o gráfico dessa função apenas a partir de 4 terços, apenas essa parte do gráfico. A parte pontilhada será eliminada. O segundo passo é construir o gráfico da segunda sentença, que aqui também é uma função afim, menos 3x mais 5. O gráfico dessa função, com x variando em toda a reta real, é essa reta em vermelho. Mas nós só estamos interessados nos valores de x menores que 4 terços. Dessa forma, nós vamos considerar apenas essa parte do gráfico, que é referente a todos os pontos com abscissa menor que 4 terços. Ao chegar no 4 terços, nós eliminamos o restante. Então, o gráfico da minha função será dado por esse pedaço de reta mais esse pedaço de reta aqui, dessa forma. Então, assim, nós construímos o gráfico da função f de x igual a módulo de 3x menos 4 mais 1, usando o primeiro método. Ah, professora, será que não tem um jeito de eu aplicar o segundo método para descrever o gráfico dessa função, para conseguir construí-lo? Bom, vamos ver. Para aplicar algo parecido com o segundo método, para construir o gráfico de uma função como a do exemplo anterior, nós precisamos considerar o conceito de translação. Bom,
Dado um número real C diferente de zero, fixado, o gráfico de uma função da forma f de x igual a g de x mais c é uma translação do gráfico da função g de x. Então, quando eu considero uma função g de x e somo ela com uma constante, eu construo uma nova função, que aqui eu estou chamando de f de x. Bom, o gráfico dessa nova função, f de x, nada mais é do que uma translação no gráfico de g de x. Ou seja, eu vou pegar o gráfico de g de x e apenas vou movimentá-lo no plano cartesiano. Como deve ser feita essa translação, ou seja, essa movimentação? Bom, essa translação ela será feita em c unidades para cima se o meu número real c for positivo. E essa translação acontecerá em c unidades para baixo se c for negativo. Vamos olhar os seguintes gráficos para ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Bom, então aqui eu tenho uma função em azul que eu vou chamar de g de x. Então essa é a minha função g de x. Se a gente aplicar uma translação nessa função a partir de uma constante c negativa, então a minha função ela vai se deslocar exatamente c unidades para baixo. Então meu gráfico vai ficar algo assim. Aqui, se vocês perceberem pelas unidades demonstradas nos planos cartesianos, eu peguei a função g em azul e transladei ela exatamente em uma unidade para baixo. Por quê? Esse bico aqui do meu gráfico, que estava na altura y igual a zero, ela passou a ficar na altura y igual a menos 1. Então, todo o gráfico desceu uma unidade. Então, por exemplo, a interseção com o eixo y da função g de x acontecia em y igual a 4, ou seja, no par ordenado 0, 4. Ao aplicar uma translação de uma unidade para baixo, essa interseção passou a acontecer no par 0, 3, ou seja, no ponto de ordenada 3. Então, é como se todo o meu gráfico fosse puxado para baixo em exatamente uma unidade. Analogamente, se esse c que eu somo na minha função for um número maior que zero, então nós vamos deslocar o gráfico para cima. Então, esse exemplo aqui é quando c vale exatamente 1. Então, nesse caso, todo o meu gráfico vai subir em uma unidade, ou seja, o valor de todas as ordenadas desse gráfico vão aumentar em 1. Então, por exemplo, o meu bico que acontecia aqui na função g em y igual a 0, ele passa a acontecer agora em y igual a 1, na altura y igual a 1. A interseção do gráfico que aqui acontecia no par ordenado 0, 4, passa a acontecer no par 0, 5, ou seja, também aumentou em uma unidade, ok? Então, se essa aqui for a minha função g de x, essa aqui é a minha função g de x menos 1, ou seja, eu estou somando uma constante negativa, estou subtraindo uma unidade, então o gráfico vai todo ele descer uma unidade. Já esse gráfico aqui corresponderia ao gráfico da função g de x mais 1, todo o gráfico está subindo em uma unidade. O gráfico que eu considerei aqui foi exatamente o gráfico da função módulo de 3x menos 4, que nós consideramos no exemplo anterior, se lembram? No exemplo anterior, nós queríamos construir o gráfico da função módulo de 3x menos 4 mais 1. Então, eu estou pensando em g de x como sendo o módulo de 3x menos 4 nessa figura aqui. O gráfico dessa função está aqui. Então, se eu somo uma unidade, eu passo a ter o gráfico da função módulo de 3x menos 4 mais 1. Se eu subtrair uma unidade, módulo de 3x menos 4 menos 1. Essa corresponde a uma translação para baixo, em uma unidade para baixo, e essa em uma unidade para cima. É isso que nós devemos fazer, então, para construir gráficos de funções dessa forma aqui. Qual é o método? Em primeiro lugar, nós devemos construir o gráfico da função g de x.
E, em seguida, nós devemos aplicar uma translação de acordo com a constante que está somando. Vamos aplicar então esse método da translação para resolver esse exemplo número 5. Construa o gráfico das funções f1 e f2 dadas dessa forma. Bom, notem que f1 corresponde a uma translação em duas unidades para baixo da função g de x dada por módulo de menos x² mais 2x mais 3. E f2 de x corresponde a uma translação em duas unidades para cima dessa mesma função, módulo de menos x² mais 2x mais 3. Como que nós faremos, então, para aplicar algo parecido com o nosso segundo método? Bom, em primeiro lugar, nós vamos construir o gráfico da função quadrática que está aqui dentro do módulo. Nós já sabemos como é que faz para construir o gráfico de uma função quadrática. Então, o primeiro passo, feito. Em seguida, nós devemos refletir a parte negativa do gráfico, ou seja, todos os pontos, todos os pares ordenados do gráfico, cuja ordenada y é negativa, eles devem ser refletidos em relação ao eixo x. Então, nós dobramos essa parte do gráfico aqui, de modo a fazer com que ele fique na parte positiva. Então, nós obtemos uma configuração assim. Então, primeiro construímos o gráfico da minha função que está dentro do módulo, em seguida o gráfico da função com o módulo, que significa refletir para a parte positiva do x. Agora, nós precisamos o quê? Aplicar as devidas translações. Então, no terceiro passo, nós vamos aplicar as translações. Para construir a f1, como a f1 é uma translação em duas unidades para baixo, já que eu estou somando uma constante 2 negativa, e para construir o gráfico de f2, nós vamos transladar o meu gráfico em duas unidades para cima, já que eu estou somando uma constante 2 positiva. Bom, então a translação para a construção de f1 fica assim. Notem que aqui esses bicos do meu gráfico, eles estavam na altura y igual a 0. Então, descendo em duas unidades, eles vão para uma altura y igual a 2. O valor da abscissa, percebam que continua exatamente o mesmo. O vértice, por exemplo, da minha parábola, ele acontecia aqui num valor entre 4 e 5. Descendo duas unidades, ele passa então a acontecer num valor entre 2 e 3, que será um valor exatamente de duas unidades para baixo. Ok? Analogamente, nós fazemos com a translação para cima. Então, para construir o gráfico de f2, nós devemos somar duas unidades nas ordenadas de todos os pontos do meu gráfico, ou seja, deslocá-lo em duas unidades para cima. Então, o vértice aqui da minha parábola, que acontecia entre 4 e 5, vai passar a acontecer entre 6 e 7. E os bicos da minha função que aconteciam na altura y igual a 0 passam a acontecer na altura y igual a 2. Certo? Então, é assim que nós temos as translações. Primeiro, o gráfico do módulo de menos x² mais 2x mais 3. Quando eu somo 2, eu tenho uma translação em duas unidades para cima. E quando eu subtraio 2, eu tenho uma translação em duas unidades para baixo. Se eu quiser desse gráfico aqui passar para esse gráfico, o que eu tenho que fazer com essa função? Transladá-la em 4 unidades para cima, ou seja, somar 4 aqui. Quando eu somo 4 aqui, eu fico com uma constante mais 2. Bom, e com esse exemplo nós encerramos a nossa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!